Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas, tu traz pela pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues a justiça cada forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras filas, tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Fará uso da palavra o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro César Souza. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quem me permito, nessa ocasião, presidente, chamar de amigo, embora eu não goste muito de conversa com o capitão, não, entendeu? Senhora Michele Bolsonaro, digníssima primeira-dama, obrigado, dona Michele, pela consideração de sempre. Há muitos anos a gente tem uma convivência e sua consideração com a minha pessoa sempre foi do mais alto nível. Agradeço, muito obrigado. Senhor Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, saudações rubro-negras, general. Amanhã calaremos a boca de muita gente. Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, desejo muito sucesso na nova missão, deputado. Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil, General Braga Neto, a quem agradeço pela relação de confiança, lealdade, ajuda mútua em prol desse país. Muito obrigado, general. Muito obrigado. Senhor Ministro da Economia, professor Paulo Guedes, uma referência a todos nós que integramos esse governo. Senhor Ministro João Roma, que ora assume o Ministério da Cidadania, pasta de fundamental importância para o país, principalmente sua população mais carente. Muito grande a responsabilidade, muito sucesso, ministro João Roma. Ministro Onyx Lorenzoni, grande amigo, gaúcho, seja sempre bem-vindo. O senhor retorna ao Palácio do Planalto, seja sempre bem-vindo. Desde a Câmara dos Deputados, confiamos em um projeto quase que inacreditável, mas que era o único caminho para o nosso país. A gente sabe disso. Senhor Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é igual ao Flamengo, o melhor do mundo, né, presidente? Ministro Jorge Oliveira, meu amigo, meu irmão, ministro do Tribunal de Contas da União. Senhor Presidente dos Correios, General Floriano Peixoto. Senhor senador Davi Alcolumbre, representando o nosso Senado Federal.
Estendo meus cumprimentos e agradecimentos ao ministro Luiz Eduardo, mais conhecido como Ramos, nosso secretário de governo, ministro, pela sinceridade, transparência, companheirismo, nos bons e maus momentos. Estamos sempre juntos, General Ramos. Muito obrigado por tudo. Caríssimo General Heleno, figura admirável, respeitado por todos incondicionalmente, pela palavra leal, consciente e verdadeira, sempre. É uma enorme satisfação conviver com Vossa Excelência, General. Uma grande satisfação. Muito obrigado. E cumprimentando os ministros palacianos, eu saúdo todos os ministros de Estado que se encontram aqui presentes. Senhores governadores, parlamentares, prefeitos, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, servidores, amigos e familiares. Nesse início de noite, ao transmitir solenemente o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral ao amigo Onyx Lorenzoni, divido minha fala em 3 momentos. No primeiro momento, inicialmente, faço uma breve análise de minha trajetória pessoal e profissional ao lado do senhor presidente Jair Bolsonaro, desde a Câmara dos Deputados. E ao fazer essa reflexão, gostaria de agradecer publicamente, senhor presidente, algo que já fiz de forma reservada algumas vezes, pelas oportunidades a mim ofertadas ao longo dos últimos anos. Desde a lida diária, a labuta diária, no gabinete 482, do anexo 3, aquele bloco que ninguém quer, presidente Arthur Lira, a favela ali da Câmara dos Deputados, sempre me portei de forma discreta e técnica, assim como o faço hoje, buscando prestar o melhor assessoramento ao então deputado Bolsonaro. E sempre fui ouvido. Por mais contrária que fosse aos propósitos políticos e sentimentos do então deputado, nos limites do respeito recíproco e do dever de assessoria, a palavra dos secretários parlamentares, assessores parlamentares, sempre teve espaço e foi respeitada. Os assessores sempre foram ouvidos, por mais que se diga o contrário. Nas palavras do nosso grande advogado-geral da União, ministro Levi, admirável jurista, assessorar o presidente Jair Bolsonaro é um trabalho, embora de grande responsabilidade, deveras facilitado pela sua postura amiga, sempre bem-humorado, sempre atento e disposto a atender os preceitos técnicos e jurídicos que lhe são apresentados. Pela confiança depositada ao longo desses anos, senhor presidente, eu agradeço. Conte sempre com minha lealdade, minha amizade e meu trabalho pelo nosso Brasil. Dito isso, falo um pouco sobre a Secretaria-Geral, que tive a nobre satisfação de chefiar interinamente, com muita honra, do dia 31 de dezembro até hoje. São 40 dias que já estão no currículo, professor Jorge Oliveira. Já estão no currículo. Na verdade, e em resumo, essa é uma transmissão de cargo, de fato, do ministro Jorge Oliveira ao nosso amigo ministro Onyx. E por isso venho aqui desprovido de qualquer mérito nessa caminhada de sucesso do Ministério, principalmente ao longo dos últimos 2 anos. Ministro Onyx, o senhor assume uma pasta estrategicamente consolidada, com estrutura e funcionamento de excelência e com objetivos estratégicos bem definidos, dentre os quais podemos destacar o aperfeiçoamento das ações voltadas ao estímulo do comportamento ético, por meio da Secretaria de Controle Interno, nossa CISET, sob o comando do amigo Edson Teles, não sei se o Edson está aí, a quem agradeço pelo profissionalismo e pelo interesse em bem servir. A implementação da Política Nacional de Modernização do Estado, por meio da Secretaria Especial de Modernização do Estado, que interage com atores diversos no dia a dia, visando a união de esforços em prol da modernização do Estado brasileiro. Trabalho realizado com excelência até o último dia 19, pelo exemplo de profissional que é o nosso senhor José Ricardo Veiga. Sucesso também ao secretário nomeado,
Sérgio Queiroz. Terceiro ponto, busca na universalização do acesso aos atos oficiais por meio da imprensa nacional, dirigida desde 29 de setembro de 2020 pelo amigo Ariosto Culau, que trouxe inovações tanto nas áreas administrativas quanto na área de TI, Tecnologia da Informação. Desejo sucesso ao amigo Ariosto na nobre missão de preservar a história dessa estrutura centenária e garantir a qualidade exigida nos tempos modernos. Aperfeiçoamento da gestão administrativa da Presidência da República, por meio da SA, missão nobre e sensível, desempenhada com desenvoltura pelo inoxidável Dr. Antônio Carlos Futuro, grande amigo, que retorna à frente da Secretaria Especial de Administração. Desejo muito sucesso, Dr. Antônio Carlos. Garantia da segurança jurídica dos atos do Presidente da República por meio da Subchefia para Assuntos Jurídicos. Não sei por qual motivo, mas eu considero ser a estrutura mais importante da Secretaria-Geral. Inclusive, hoje, o senhor presidente sanciona o PLP 19 de 2019, que trata da autonomia do Banco Central, projeto detalhado no âmbito da Subchefia para Assuntos Jurídicos, desde sua gênese e hoje em sua fase final, sanção e publicação. Em outra vertente, o presidente encaminha o projeto de lei que dispõe sobre o serviço postal, PL dos Correios, a ser discutido no âmbito do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que se encontra ainda em sua caminhada inicial, projeto. Nesses dois temas, destaca-se a relevância da SAGE na estabilidade da República e de suas instituições. Atua no nascedouro dos atos, no controle de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, em sua tramitação para sanção e veto, inclusive, ministro Levi, subsidiando a AGU na defesa judicial desses atos, quando contestados. Na SAGE e na SG, tive a satisfação de suceder o ministro Jorge pela terceira e quarta vezes ao longo da carreira, desde a Polícia Militar do Distrito Federal, nossa eterna casa, instituição em que agregamos valores irrefutáveis e aprendemos a verdadeira importância de servir ao cidadão, de forma direta, quando ele mais precisa. Agradeço a todos os integrantes da Secretaria-Geral pelo apoio incondicional e desejo sorte e sucesso, principalmente a SAGE, é lógico, né? Quanto ao terceiro e último ponto de minha fala, gostaria de fazer um agradecimento especial a duas pessoas, sendo a primeira meu amigo Jorge Oliveira. O trabalho realizado pelo ministro Jorge na Secretaria-Geral demonstrou ao Brasil sua enorme capacidade técnica, habilidade política, presteza nas relações interpessoais e, acima de tudo, um imensurável respeito pelo ser humano. Ao longo de sua vida, nosso ministro Jorge Oliveira se destacou em várias áreas. Oficial de polícia de currículo invejável, advogado extremamente cuidadoso, assessor legislativo detalhista, livrando o nosso presidente de algumas enrascadas, né, presidente? Ministro de Estado elogiado, até mesmo por ferrenhos críticos do governo. E acreditem, um artista habilidoso no ramo musical. Por essas razões, tornou-se ídolo de muitas pessoas, dentre as quais eu me incluo. Tornou-se ídolo também de alguém muito importante, de seu pai, Dr. Jorge Francisco, segunda pessoa a quem dirijo minha homenagem em memória. Capitão do Exército Brasileiro, advogado exemplar, Dr. Jorge Francisco, após passar por carreira de sucesso em unidades da arma de artilharia, já se presume sua inteligência e capacidade de raciocínio. Serviu também na assessoria parlamentar e na presidência da República e foi convidado em 2003, já na reserva, a chefiar o gabinete do então deputado Jair Bolsonaro.
função que desempenhou com maestria até o dia 1º de abril de 2018, data de seu falecimento. Exemplo de profissional, amigo, pai, filho, irmão e, para bem completar, um fanático flamenguista. Pessoa fundamental para o sucesso de nosso presidente, tenho certeza disso. Pelo assessoramento de qualidade, quando os apoiadores eram escassos, pela palavra amiga em momentos difíceis e pela sempre forte amizade incondicional. Nossos agradecimentos ao Dr. Jorge Francisco, eterno amigo. Desejo-lhe sucesso em sua nova, grande e árdua missão. Não lhe faltam preparo e qualidades para o exercício do cargo. Tampouco apoio por parte da presidência da República. Ministro Onix, conte sempre conosco. Muito sucesso nesse novo desafio. Deus abençoe. Obrigado a todos. Neste momento, o presidente da República entrega presente ao ministro Jorge de Oliveira, do Tribunal de Contas da União. Estou sendo boicotado aqui. Bastante rápido. Tem certas pessoas que marcam as nossas vidas. Eu fui parlamentar por 28 anos e tive como chefe de gabinete por 20 o capitão Jorge, pai do atual ministro do TCU, Jorge Oliveira. Realmente era uma pessoa ímpar, um pouco mais velho do que eu, mas servia em muitos momentos, pelo meu temperamento, como um pai para mim. Então eu devo muito a ele e esse momento em memória ao velho Jorge, que com toda certeza é um dos responsáveis por estar aqui. Até porque eu respondi mais de 20 processos de cassação. O pessoal da velha guarda aqui da Câmara deve saber, mas todos, obviamente, né? Processo de embate na tribuna, embate com gente que não admitia ter alguém pensando de maneira diferente. E ele foi exímio nisso tudo, bem como me livrou em vários momentos de enrascadas, porque sempre nós que somos da política estamos sujeitos a isso. Então, ao velho Jorge Francisco, em memória, a minha eterna continência. Muito obrigado. A seguir, convidamos o presidente da República a assinar o termo de posse do senhor Onix Lorenzoni como ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ouviremos agora o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onix Lorenzoni. Boa noite a todos. Começo saudando o presidente Jair Messias Bolsonaro e agradecendo mais uma vez pela reiterada confiança. Saudar a primeira-dama do Brasil, honra e orgulho para o nosso país e para as nossas famílias, Michele Bolsonaro. Ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao presidente da Câmara, meu colega deputado Arthur Lira, com muita alegria tê-lo aqui. Saudar a todos os senadores, na figura do amigo e sempre presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ao meu companheiro de muitas lutas,
de antes e daqui para frente, nosso general Braga Neto, nosso comandante da Casa Civil e de todos os ministros, ao novo ministro da Cidadania, João Bem do Brasil, dos investidores e principalmente para a segurança do Brasil, ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que me antecedeu e que, para minha honra, tranquilidade e segurança do presidente do Brasil, continua comandando a nossa SAGE, ministro Jorge. Eu quero fazer uma referência extremamente importante. O ministro Jorge é dessas figuras, e dentro do governo ele comprovou isso, indispensável. Pelo seu talento, pelo seu equilíbrio, pela sua capacidade, e hoje está no Tribunal de Contas da União, numa posição fundamental para a estabilidade do Brasil e para que nós tenhamos tranquilidade nos próximos anos e nas próximas décadas. Ministro Jorge, é uma honra lhe ter na cota dos meus amigos pessoais. A minha homenagem ao senhor. Ao outro ministro, hoje presidindo os Correios, ministro Floriano Peixoto, fica aqui, ministro e presidente dos Correios, também a minha gratidão, sobre todo o esforço, o trabalho feito, a qualidade do trabalho de Vossa Excelência. Ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e lhe homenageio no nome de uma eleitora sua, que é a minha esposa Denise, que está aqui, e da minha família, todos votaram para que o senhor estivesse onde está hoje, comandando a bela Brasília. Ao vice-governador Paco Brito, ao amigo governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também a honra de lhe ter aqui, ao meu colega de partido e amigo governador Mauro Carlesi, de Tocantins, aos senadores todos presentes, como eu já referi, aos meus amigos e irmãos deputados federais e deputadas federais, aos meus filhos que estão todos aqui, estou muito orgulhoso e honrado de tê-los aqui. E eu queria ser muito breve nessa fase aonde nós apresentamos aqui, presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os servidores do Ministério da Cidadania. Ministro João Roma, o senhor vai ter uma equipe afinada, qualificada, com condições de fazer com que definitivamente a assistência social no Brasil ela seja uma realidade, o que é mais importante, e através de programas como Bolsa Família e o Criança Feliz, ele possa ser uma rampa em busca da liberdade e da prosperidade das famílias brasileiras. Eu tenho certeza que essa equipe vai lhe dar todo o suporte para fazer isso. Quero lembrar aqui, também numa homenagem ao presidente da Caixa, o presidente Pedro, que 6 dias depois da sanção do auxílio emergencial, presidente, que o senhor fez 6 dias depois, 6,5 milhões de brasileiros e brasileiras estavam recebendo, senador Fernando, a primeira parcela do auxílio emergencial. Chegamos a 58 milhões de brasileiros, mais de 58, que impactou em 125 milhões de brasileiros. O ministro João Roma vai agora herdar um cadastro único verdadeiro, porque nem no cadastro único, aquela gente, presidente, que governou o Brasil e para a felicidade nossa foi ao segundo turno e o senhor e a verdade derrotaram, aquela gente também mentiu no cadastro único. Era algo absolutamente falho. E hoje nós temos 127 milhões de pessoas no cadastro único, com CPF, georreferenciados, com condição de dar suporte, ministro Braga Neto, a todas as políticas públicas do governo federal. O que é importante dizer é que daqui a alguns poucos minutos vai haver a assinatura da independência do Banco Central do Brasil, e isso, ministro Paulo Guedes, estava no programa de governo do Caminho da Prosperidade. Estava lá 2 pilares fundamentais: a austeridade fiscal e a independência do Banco Central do Brasil, para que o Brasil pudesse se ombrear com as mais importantes nações do mundo. Assim como estava lá a reforma da Previdência, presidente, que foi feita. Estava lá os ministérios sem ter porteira fechada. E isso se continua no 23º mês de governo.
Estava lá o respeito ao direito à legítima defesa. Eu lembro, presidente, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, éramos pouco mais de 15 que defendiam galhardamente o direito à legítima defesa, que depois, no referendo, foi referendado por milhões e milhões de brasileiros. Recuperamos o ministro Paulo Guedes. Nos 2 primeiros anos, a retomada da confiança interna e externa que estava no nosso plano de governo. Só no PPI tivemos mais de 550 bilhões de investimentos no Brasil, assim como no primeiro ano mais de 1 milhão de empregos novos gerados, e no ano da pandemia, o ano mais difícil, nós tivemos um CAGED positivo na geração de emprego do Brasil. Entregamos, senhor presidente, milhares de obras, porque eles também mentiram. Secretário Barreto, a quem homenageio nesse momento pelo extraordinário trabalho feito no Ministério da Cidadania, quando criaram o PAC, a imprensa engajada incensou o PAC. Sabe o que eles faziam, deputado Hélio? Eles inauguravam placa. Nós herdamos, presidente, 30 mil obras inacabadas, e nós, no primeiro e no segundo ano, nos esmeramos para entregar milhares de obras. Esse não é um governo que mente, esse é um governo que se assenta sobre a verdade. E é importante lembrar, presidente, o fim do desperdício e o fim da corrupção. Estamos no 23º mês, ministro André, ministro Levi, sem nenhum caso de corrupção no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vejo aqui o senador Jorginho Melo, e quero lembrar, senador, em 2017, nós fizemos um almoço, Eduardo, com 5 pessoas. Alguns meses depois, o sonho e a esperança se transformaram em realidade. 57 milhões de brasileiros e brasileiras colocaram, graças a Deus, o presidente onde ele está. Muito obrigado, Jorginho. Tu foi um dos que acreditou lá no primeiro momento. Queria concluir, presidente, dizendo que o retorno ao Palácio do Planalto será com a mesma garra de sempre. Quem conhece a minha história sabe que foram muitos anos de luta contra o estrago que a esquerda fez no nosso país. Tenho orgulho de fazer parte dessa transformação, orgulho em fazer parte desse time. E não importa, presidente, o número da camiseta que qualquer um de nós vista. Sabe por quê? Porque nós temos um propósito que, sob a sua liderança, foi difundido em todo o Brasil, de transformar verdadeiramente o Brasil de um país gigante, mas numa grande nação. E eu trouxe aqui, presidente, e encerro com isso, dona Michele vai lembrar, essas folhas aqui, foi o discurso que nós preparamos, Seif, junto com o presidente, com o Paulo Guedes, e que foi lido no dia 28 de outubro, após a proclamação da vitória em segundo turno, na frente da casa, lá na Barra, no Rio de Janeiro. Presidente, por que eu trouxe? Eu guardei isso com muito carinho, está tudo meio amassado, cheio de marcações aqui. Mas o importante, presidente, é para que as pessoas vejam que esse governo, ele é, primeiro, coerente. Segundo, o presidente, o governo é leal com seus compromissos com o povo brasileiro, porque está aí mais um sendo cumprido agora, Roberto, com a independência do Banco Central. E eu vou lembrar aqui, presidente, poucas frases, porque nós, nesse 23º mês de governo, este é o nosso farol, o farol do discurso que o presidente proclamou no dia 28 de outubro. Nunca estive sozinho, sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Deus sempre esteve presente no nosso governo, porque Ele está no seu coração. E eu já disse e repito, assim como Deus escolheu o Daniel para governar Israel, e foi o maior rei que já esteve sobre a face da terra, e Deus escolhe Daniel pelo coração que Daniel tinha. Pelo coração que Davi tinha. Presidente, eu não tenho nenhuma dúvida, e sei que o delegado Ader Mauro, que o Jorginho, que todos nós
sabemos que Deus lhe escolheu pelo coração que o senhor tem. E é o coração que conseguiu conectar com o povo brasileiro, Eduardo, a partir da verdade, porque o Brasil estava cansado da mentira. Governos, presidentes que usavam luvas de pelica, que usavam de um populismo exacerbado, que desprezavam os dinheiros públicos, bancando uma imprensa que você paga para poder propagar mentiras. A verdade foi entrando no coração de cada brasileiro, presidente, que nos conduz. E lá, em 20 de outubro de 2018, o senhor disse: a verdade foi o farol que me guiou até aqui, que vai seguir iluminando o nosso caminho. Quero lembrar, ministro Paulo Guedes, de que quando relíamos, o ministro botou com a sua própria letra aqui, ó: governaremos com os olhos nas futuras gerações e não nas próximas eleições. E é exatamente isso, general Floriano, que esse governo vem fazendo ao longo desses anos todos. E o senhor terminou dizendo, presidente, que é com essa mesma convicção que afirmo: ofereceremos a todos os brasileiros e brasileiras um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos. Somos um grande país, vamos juntos transformar esse país em uma grande nação, mas uma grande nação que seja livre e viva a liberdade, que seja democrática e viva a democracia, que seja próspera. E ele conclui com aquilo que se transformou no grande refrão daquela campanha: Brasil acima de tudo, por amor a ele, mas Deus acima de todos. Obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da República a assinar o termo de posse do senhor João Roma como ministro de Estado da Cidadania. O ministro de Estado da Cidadania, João Roma, fará uso da palavra. Senhor presidente Bolsonaro, colegas do Ministério, presidente do Congresso Nacional, na pessoa do meu querido amigo Davi Alcolumbre, presidente da minha casa, a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo Brasileiro, onde legitimamente lá falamos por eles, senhor Arthur Lira, representantes do Judiciário, das Forças Armadas, prefeitos, que muito me honram com o esforço de suas presenças. Demais autoridades aqui presentes, meus amigos, equipe 1025, meus familiares, cidadãs e cidadãos do meu Brasil. Aceitei a convocação do presidente Jair Bolsonaro, a quem agradeço a confiança desde já, e estou muito honrado com o total respaldo do meu partido, o Republicanos, o qual agradeço na pessoa de nosso presidente, o deputado federal Marcos Pereira, que demonstrou a imensa estatura como homem público em todos os processos que vivemos lado a lado. Estou ciente do desafio que é enfrentar as desigualdades num país imenso e plural como o nosso. Uma missão essencial
e que deve pautar a vida de todo homem público. A vida pública é construída passo a passo, exigindo de nós sacrifício e dedicação. Essa foi a primeira lição que aprendi de meu avô, ex-deputado João Roma, que me contava, com senso de dever cumprido, não só as suas realizações, como as de nossos antepassados, do sentimento dos Guararapes, onde homens e mulheres de diferentes origens se uniram nesse solo em defesa da pátria, ao desprendimento do Padre Roma, que não hesitou em ter seu sangue derramado ao aportar na Bahia pela mesma causa da independência e liberdade do nosso povo. Episódios como esses me inspiram nessa jornada, assim como o convívio com grandes expoentes da política brasileira. Nomes como Joaquim Francisco, Gustavo Krause, Marco Maciel, Jorge Bonhausen e Antônio Carlos Magalhães. Este último capitaneou a lei que permitiu a criação do Fundo de Combate à Pobreza, base para a nossa atual malha de proteção social e prova que cuidar das pessoas mais vulneráveis não é monopólio de um partido ou gestão, mas sim uma conquista do povo brasileiro. Desde cedo, muito por influência de minha mãe, Gracinha, que me transmitiu gosto pelo trabalho, me engajei em atividades de formação profissional e política. Mais tarde, atuei no governo de Pernambuco e, em seguida, nos Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado e no Ministério da Cultura. Depois, chefiei a Agência Nacional do Petróleo na Bahia. Destaco, especialmente, a oportunidade em ter participado da transformação da cidade de Salvador, melhorando a vida daqueles que mais precisam, na gestão do então prefeito ACM Neto, a quem sou muito grato. Eleito deputado federal, busquei representar esses brasileiros que almejam um Estado parceiro, inclusivo e que permita a cada um o pleno exercício de seus direitos. Fico feliz em suceder o ministro Onyx, que tanto se dedicou na estruturação desse importante ministério, parceiro de longa data na defesa dos ideais liberais. Aproveito para homenagear o nosso querido Marcelo Pupi Onyx, falecido em janeiro último, mentor de toda uma geração de jovens líderes nesse Brasil. O Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro. A nossa missão é não deixar ninguém para trás, garantindo, por meio de nossos programas sociais, uma melhor qualidade de vida para a nossa população, transformando uma realidade muito sofrida. O seu governo, senhor presidente, se fez presente, acolheu e amparou o povo brasileiro nessa pandemia, através do auxílio emergencial, uma prova de compromisso com o cidadão menos favorecido. Mais de 294 bilhões de reais, ou mais de uma década de Bolsa Família, distribuídos em apenas 9 meses. Seguiremos ampliando e aperfeiçoando a rede de assistência social. Continuaremos acolhendo refugiados, os imigrantes, especialmente os privados do vigor da democracia. E teremos um olhar atento para o esporte, como um dos promotores e pilares da cidadania. Nossos avanços serão construídos com responsabilidade, pois, como lhe disse descendo aquela rampa, ministro Paulo Guedes, a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. Cidadania é levar o Brasil para cada brasileiro e seguir aspirando a compartilhar o melhor com todos os patrícios. De mim, vocês podem esperar seguir em frente, com a grandeza deste trabalho já em curso, avançar, buscar fazer mais e honrar a promessa de não deixar ninguém desamparado, com senso de urgência, sensibilidade, responsabilidade e muito diálogo, coisa que aprendi e que fiz valer na Câmara dos Deputados. Agradeço a todos pelo apoio, em especial a minha família, a meu filho Joãozinho, a Clarice, a minha esposa Roberta, aqui presente, fundamental para a minha chegada até aqui. Aliás,
conto com todos vocês nessa importante caminhada. Essa é a nossa tarefa. Que Deus nos ilumine nessa missão. Mãos à obra. Obrigado. Convidamos a seguir o cantor Danton do acordeão a tocar a canção Pau de Arara, de Luiz Gonzaga. Quando eu vim do sertão, seu moço, no meu bodocó, a maleta era o saquio, cadeado era o nó. Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe a sanfona no matulão, trouxe o zabumba no matulão, trouxe o triângulo dentro do matulão. Xote, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu moço, no meu bodocó, a maleta era o saquio, o cadeado era o nó. Só trazia coragem a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas a ministro cheguei. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Ouviremos agora o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Boa noite. Depois desse espetáculo todo, na verdade, eu não sei o que falar. Posso começar dizendo que mesmo que eu treinasse muito, eu jamais faria um discurso tão empolgado como o ministro Onyx. Também lembro do meu vizinho de reunião de ministros, general Heleno, e sei que está passando na cabeça dele agora, será que ele vai repetir a nominata toda de novo? Então, não, eu não vou. Queria cumprimentar o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, muito obrigado pela confiança. Primeira-dama, Michele Bolsonaro, vice-presidente Mourão. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, Arthur Lira, muito obrigado por todo o apoio. Estendo meus cumprimentos a todos os deputados. Queria cumprimentar o senador Davi Alcolumbre, que começou nessa luta junto com a gente pela autonomia. Estender meu cumprimento a todos os senadores. Queria cumprimentar ao ministro Paulo Guedes, por toda a ajuda, agradecer por toda a ajuda e todo o apoio, estender o cumprimento a todos os ministros. Eu acho que as pessoas que estão fora do governo não têm a percepção de o quão unido é o grupo de ministros que nós temos e o quão frutífero é o debate. Então, vamos falar um pouco de Banco Central aqui. Hoje é um grande dia para o Banco Central. Queria também cumprimentar, a todos os prefeitos, queria cumprimentar também todos os governadores. Me desculpa, realmente eu não sou bom de nominata. Então, hoje é um grande dia para o Banco Central e é um grande dia para o Brasil. Estamos diante de um importante passo com a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da lei que garante a autonomia do Banco Central. Hoje vai ficar para a história como um marco do desenvolvimento institucional do nosso país. Mas eu vou fazer uma breve viagem no tempo agora. Vamos voltar para 1964, quando o então ministro do Planejamento, Roberto Campos, um dos principais responsáveis
pela criação do Banco Central, já pensava em um Banco Central autônomo. E consultando suas anotações e suas memórias, ele já pensava em um Banco Central que teria autonomia em 3 dimensões: operacional, financeira e administrativa. A Lei 4.595, que criou o Banco Central, promulgada em 1964, garantiu essa autonomia. O presidente do Banco Central, na época, tinha um mandato de 6 anos e o presidente da República tinha um mandato de 5 anos. Então, era um mandato já não coincidente. A autonomia durou pouco, desaparecendo no início de 1967, com a substituição do presidente do Banco Central, Dênio Nogueira, antes do término de seu mandato. Naquela ocasião, o ex-ministro, então, porque já não era mais ministro, Roberto Campos, foi ao presidente Costa e Silva e indagou: olha, eu acho que é uma besteira, e disse ele, eu acho que é uma besteira eliminar a autonomia do Banco Central. E o presidente Costa e Silva replicou: mas por quê, Roberto Campos? Ele disse: porque o Banco Central é o guardião da moeda. E ele replicou: não, eu sou o guardião da moeda. E assim acabou a independência do Banco Central. Seriam necessários 50 anos para que houvesse uma confluência de forças que restabelecessem essa autonomia. Vamos falar um pouco desses fatores agora. Em primeiro lugar, um presidente da República, Jair Bolsonaro, que está disposto a abrir mão do poder que é muito importante sobre a política monetária em prol de uma melhoria institucional para o país. E por isso agradeço ao presidente Bolsonaro. Segundo fator, um ministro da Economia que está disposto a abrir mão do Banco Central ser umbilicalmente ligado ao Ministério da Economia para ter uma vida própria. Vale lembrar que consultei pessoalmente todas as tentativas de autonomia do Banco Central e, em grande parte delas, não avançou porque não existia nem o desejo do presidente e nem o desejo do ministro da Economia. Gostaria que isso ficasse registrado aqui porque estudei muito esse tema. Gostaria também de mencionar que um outro fator foi o amadurecimento do Congresso Nacional. Agradeço ao presidente Arthur Lira, que nos ajudou muito nesse processo. Agradeço ao senador Davi Alcolumbre, ao presidente atual Rodrigo Pacheco. Agradeço ao relator, que nos ajudou tanto, deputado Silvio Costa. Agradeço ao ministro Ramos, nosso guerreiro da articulação, que nos ajudou bastante. E não podia deixar de agradecer a Daniela Marques, que teve todo o tempo na negociação lutando também. Por último, esse avanço também é resultado do amadurecimento institucional, que contou com o trabalho de dirigentes que me antecederam. E eu agradeço a eles também. E a todo o quadro de funcionários do Banco Central. Muito obrigado a todos. No decorrer desse processo, os benefícios foram ficando claros. O projeto amadureceu, a sociedade amadureceu. A evidência empírica mostra que países que têm Banco Central mais autônomo têm inflação mais baixa. Não só tem inflação mais baixa, como tem uma menor variável da inflação. A inflação varia menos. Ressalto que a inflação foi o imposto mais perverso da história brasileira. As pessoas de renda mais baixa não têm como se defender. Enquanto isso, o sistema financeiro criou variados mecanismos para proteger o rendimento dos que têm renda mais alta. Isso culminou, inclusive, com o sistema financeiro brasileiro sendo um dos mais preparados para a inflação no mundo. No sistema de meta de inflação, com autonomia, é essencial para garantir que a sociedade esteja protegida dos malefícios da inflação.
Evidências também mostram que a maior autonomia contribui para um sistema financeiro nacional mais estável e melhor alocação de recursos. Ao confirmar a autonomia, a credibilidade que se ganha permite juros estruturais menores e política monetária mais estável. Ou seja, a mudança trará benefícios para toda a sociedade. Importante destacar que a estabilidade de preço continua sendo o objetivo principal e fundamental do Banco Central. A estabilidade de preço é um ingrediente fundamental para o crescimento sustentável e para a geração de empregos. Sem prejuízo desse objetivo principal, também é importante zelar pela eficiência do sistema financeiro nacional, suavizando os ciclos econômicos e fomentando o emprego. Das três dimensões que mencionei no começo, operacional, administrativa e financeira, hoje celebramos a autonomia operacional. A autonomia operacional diz respeito à liberdade para a utilização dos instrumentos para cumprimento dos objetivos do Conselho Monetário Nacional. Importante falar que a lei estabelece um equilíbrio de forças. Presidentes e diretores do Banco Central terão mandatos não coincidentes com o presidente da República, separando assim o ciclo da política monetária do ciclo político, que nem sempre tem prazos coincidentes. O presidente do Banco Central também passa a ter mandato não coincidente com os diretores. Isso garante a preservação da boa governança. Portanto, a autonomia não significa liberdade total, e sim um equilíbrio de forças. Isto nos coloca em linha com as melhores práticas internacionais e facilita o nosso trânsito no mundo internacional, inclusive nos ajudando a entrar na OCDE. Além disso, a autonomia exigirá a maior transparência da instituição, alcançada em lei por um conjunto de instrumentos. Dentre eles, o presidente do Banco Central se apresenta ao Senado semestralmente, relatórios de inflação e de estabilidade financeira, publicação de comunicados e atas das reuniões mais importantes do Banco Central e, por fim, realização de audiências públicas para prestar contas à sociedade e às autoridades. Senhoras e senhores, estamos diante de um marco histórico em termos de aprimoramento institucional. Estamos prontos para consolidar os ganhos alcançados nos últimos anos em estabilidade de preço e da estabilidade do sistema financeiro nacional e abrir espaço para novos avanços que o país tanto precisa. A autonomia legal também complementa a agenda de reformas do sistema financeiro nacional, onde tivemos importantes avanços nos últimos 2 anos. O que nós buscamos é competição, eficiência, transparência e inclusão financeira. O Banco Central Autônomo vai buscar a democratização do sistema financeiro. Muito obrigado. Assinatura de atos. Neste momento, convidamos o presidente da República a assinar o decreto que dispõe sobre a autonomia do Banco Central do Brasil e altera a Lei número 4.595 de 1964. A lei que o presidente Jair Bolsonaro sanciona neste momento estabelece mandatos do presidente e diretores do Banco Central de forma a não coincidir com o mandato de presidente da República. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Serei breve. Pouco tenho o que falar. Mas, primeiramente, dizer a vocês, quis Deus que eu estivesse aqui. Não existe um manual para ser presidente da República. O próprio exercício da mesma é a sua escola. E nós só conseguimos, entendo eu, ter um bom governo se confiarmos nas pessoas.
A lealdade não é de vocês para mim, é de mim para vocês também. Assim sendo, obrigado a todos os meus ministros, obrigado aos servidores, demais autoridades que compõem o nosso governo. Direi rapidamente ao prezado Onix, que é o terceiro ministério que ele ocupa. Ele foi o primeiro parlamentar que acreditou lá atrás que nós poderíamos chegar à presidência e fazer um bom mandato. Assim como agradeço a Luiz Eduardo Ramos, um dos primeiros militares de alta patente que acreditaram na possibilidade de nós chegarmos à presidência. Jovem João Roma, obrigado por aceitar o convite. É uma missão também do seu partido. Agradeço o Marcos Pereira por cedê-lo a vir trabalhar conosco. Hoje mesmo pela manhã, você teve uma missão conosco, no Acre, um estado há poucos dias abatido por uma calamidade pública. E você foi lá, mesmo ainda sem ter tomado posse de fato, levar benefícios que o seu ministério tem por meta conceder aos mais necessitados. Você tem uma missão bastante difícil também aqui. Você vai cuidar de uma grande parcela da nossa sociedade. São os mais pobres, os mais humildes, aqueles que quase nada têm. Então, pelas suas mãos, pela sua competência, pela sua bondade, você, tenho certeza, juntamente com o Paulo Guedes, saberá tocar essa política para sempre. O nosso ministro da Economia tem coração, pode ter certeza disso. Se permite, Paulo Guedes, falar um pouco de economia. A gente diz que não sabe, não entende, mas eu acho que pelo menos as 4 operações, né, a gente faz. Assim eu sou perto do Paulo Guedes. Não ouso falar em integral ou qualquer outra equação matemática. Mas o Paulo Guedes é uma âncora para o nosso governo. Logicamente, nós passamos de governos que gastavam muito, que não tinham tanta responsabilidade com o seu dinheiro, e nós passamos para quase uma austeridade absoluta. Logicamente, aos poucos, nós vamos nos adequando. Nós precisamos um do outro. Ele precisa demonstrar para o mercado e para a população que tem responsabilidade fiscal. A autonomia do Banco Central veio lá de trás, não foi durante o governo. E só não aprovamos há mais tempo, porque outras pautas mais importantes apareceram, bem como a questão do vírus que atrapalhou não só o Brasil, mas o mundo todo. E nós estamos, juntamente com os irmãos da Câmara e do Senado, vencendo esse obstáculo. E temos aqui o Roberto Campos, que, a partir de agora, integra um Banco Central independente. E dizer que só sancionei porque confio em sua capacidade, confio em sua honestidade. Conheci, Roberto, o seu avô, enquanto deputado federal, nos anos 90. Uma excelente pessoa. Privilegiado fui eu de ter pessoas como seu avô integrando a Câmara dos Deputados naquela época. Sempre um pouco a gente aprende dessas boas pessoas que convivem conosco. Se o Banco Central nasceu com Castelo Branco, ele agora se imortalizou com Jair Bolsonaro. Também falando em economia, não é o Paulo Guedes ou o Roberto Campos isolados. Sei que vocês vão rememorar algo que eu vou falar aqui, que os conforta. Há pouco, mais preciso, o ano passado, em Olimpíadas Internacional de Economia, nós ficamos com o 1º e 3º lugar
individual e primeiro lugar geral. Isso foi em agosto de 2019. Então é sinal que vocês dois estão fazendo escola. Tem muito jovem que acredita no Brasil, que segue o caminho de vocês. E vocês ficam tranquilos, obviamente, porque no futuro alguém do nível de vocês os substituirão nesta difícil missão. E encerrando, prezado pastor Milton, até em casa a gente pensa em não abrir poder, né, dona Tereza? Por muitas vezes vocês querem mandar mais do que nós mais do que eu, né, dona Michele? Se lá se debate pelo poder, aqui no governo também. Não faltaram pessoas para falar comigo lá atrás, prezado comandante Pujol, que comanda o nosso exército brasileiro, para não abrir mão de poder. Agora, nós não podemos ser aquela pessoa que vai dar um norte exclusivo. Eu falo exclusivo porque existe o norte verdadeiro, o da quadrícula e o magnético, para o destino de uma nação. Nós devemos dividir poder, sim. A responsabilidade, por muitas vezes, é nossa, é exclusiva, é privativa. Mas se nós podemos abrir mão de pessoas que nós confiamos para levar para o outro lado o destino de um país, como o caso da economia, entendo que nós devemos agir dessa maneira. E a minha querida imprensa, isso não é uma resposta ao caso Petrobras, não. Até porque isso já vinha sendo trabalhado há muito, bem como o projeto sobre os Correios, bem como a MP de ontem sobre o sistema elétrico. Nós, então, abrindo, se integrando, democratizando não apenas no discurso, mas com atos em que nós mostramos que o Brasil pode mudar. Acredito nesse imenso país, enorme país. Tanto é que hoje levei 3 horas de avião até Rio Branco, no Acre. Amanhã estaremos em Foz do Iguaçu, vendo ali as obras de Itaipu Binacional e também se encontrando com Silvio Luna, que está nos deixando agora a Itaipu Binacional, e vindo, se Deus quiser, para a Petrobras. Eu não interferi, minha querida imprensa. O prazo de validade do senhor Castelo Branco, que fez uma boa gestão na Petrobras, termina agora dia 20. Simplesmente resolvi substituí-lo. Logicamente, porque ele é uma pessoa que está bastante cansada, né? Uma certa idade, e com toda certeza poderá até ajudar remotamente a transição do novo presidente da Petrobras. Dizer então que abrir mão de poder é sinal, no meu entender, de grandeza e, acima de tudo, democracia. Acredito nesse time maravilhoso de ministros. Agradecer que aqui o Parlamento Brasileiro, ao Senado, em nome do Davi Alcolumbre, um homem que muito nos ajudou no Senado Federal ao longo dos 2 últimos anos. Agradecer aqui agora também a presença do Arthur Lira, meu velho colega de Partido Progressista. Tenho certeza que a sua liderança, a sua forma de agir dentro da Câmara é que o fez vencedor nessa empreitada do dia 1º último. Mais uma vez, boa sorte, Arthur Lira. E ontem, quando fui levar a MP do sistema elétrico, eu falei que, na verdade, prezado Tarcísio, não são 3 poderes, são 2. Porque nós, executivo e legislativo, somos irmãos siameses. Nós nada podemos fazer sem estar perfeitamente alinhado um com o outro. E dessa nossa união, quase que um casamento, boas políticas, boas práticas, boas notícias para o nosso povo e para o nosso querido Brasil. Então, a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. A vida continua, o Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos. Está encerrada esta cerimônia.